Bom dia, gente! Começando o primeiro dia desses 15 dias aí de foco na dieta, especialmente. É claro que também vai envolver os treinos, mas o foco principal é a dieta. Mostrei pra vocês o meu café da manhã, acabei de chegar em casa, vou esquentar o feijão, o arroz que eu já tinha feito, vou fazer uma saladinha e vou grelhar um frango que já tá temperado, que eu fiz todo esse processo com vocês no último vídeo. E é isso, vou ajeitar aqui as coisas para poder almoçar. Possivelmente depois do almoço, como sobremesa, eu vou comer uma manga. E é isso, vou fazer o que eu preciso fazer de tarde, né? Estudar, editar alguns outros vídeos e vou mostrando para vocês as minhas próximas refeições. Almocinho pronto. Fiz uma saladinha aqui na hora. Alface americana, tomate, o arroz com feijão e o frango. E aqui é uma água com gás com limão. Botei um pouquinho de açúcar só pra quebrar o azedo do limão, porque eu tô sem adoçante. Mas esse aí é o almoço. Se a gente for pensar bem, esse vídeo é basicamente o que eu como em um dia, mais estendido e com o objetivo ali de focar numa alimentação mais equilibrada, menos calórica, sem ultraprocessados ou o mínimo possível. E eu acho que essa é a ideia central, sabe? Gravar para vocês me ajuda a conseguir manter ali o foco, compartilhar, facilita todo esse processo e eu percebi muito isso no desafio. Então é basicamente por isso que eu tô querendo compartilhar, porque esse processo de compartilhar, ele faz com que a gente se comprometa muito mais. Cortei aqui a manga e vou botar um pouquinho de sal só pra destacar o sabor. E essa vai ser a minha sobremesa. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Ontem foi domingo, Dia Internacional da Mulher, e meu esposo chegou do trabalho com isso daqui. Olha que bonitinho. É uma rosa e tem aqui um ouro branco que eu vou deixar para outro momento, vou guardar. Mas queria mostrar pra vocês como é bonitinho, olha. Pausa pro lanche da tarde. Fiz uma toast de queijo com tomate, que vocês sabem que eu faço muito. Normalmente eu boto tomate por baixo, mas dessa vez eu decidi colocar por cima para ficar mais bonitinho. E isso aqui é um leite desnatado com whey. Só que eu não gosto muito desse sabor e ainda não tinha testado dessa forma. Vamos ver como é que fica. Coloquei também a minha dose de creatina aqui dentro. E aí bati com o mixer
e botei bastante gelo pra, né, ficar melhor. O gelo sempre ajuda. E é bom que dá um aporte maior de proteína para essa refeição. Agora, vamos lanchar. Eu gostei, ficou bom. Ele ficou com um gostinho de baunilha. Esse aqui é o whey da Profit, sabor leitinho. E eu não gostei das duas outras vezes que eu provei, mas desse jeito até que ficou bom. Bem geladinho. Eu coloquei meia dose só. Eu acho que uma dose inteira fica demais pra mim. Até porque eu já acho ele um pouco doce. Então, assim ficou bem equilibrado. Uma risadinha sua, mocinho, e eu levo você até o espelho e mostro quem é o macaquinho Fiz um wheyzinho de lanche da manhã, porque eu já tava com fome. E vou voltar aqui para o meu estudo. Bom dia, gente. Tomei meu café da manhã, fui pra faculdade, cheguei lá e descobri que não ia ter aula. Então, voltei pra casa e agora, como eu tava com um pouco de fome, acho que porque por andar eu gastei mais energia, eu tava com um pouco de fome, eu vou tomar aqui um whey e vou comer um pãozinho com queijo. Vou aproveitar aí também comer uma maçã, porque eu não comi nenhuma fruta no café da manhã. E aí, com isso, eu deixo para almoçar um pouco mais tarde. É quase como trocar as refeições. Tô fazendo o que seria o meu lanche da tarde agora e almoço mais tarde e consigo ficar aí direto até o jantar. Então, eu vou comer agora e vou estudar. Aproveitar, né, que eu tô em casa para poder estudar um pouquinho, que eu tenho algumas coisas para fazer e também editar vídeo. E aí eu consigo ter esse tempo mais de foco, um pouco maior, sem me preocupar com o almoço por hora. E aqui tá o meu lanchinho. Tava aqui estudando, agora são 2h26. Eu vou almoçar agora.
Vou descer para poder esquentar o arroz, o feijão e grelhar o frango e montar ali minha saladinha para poder almoçar. Então, basicamente, eu tô quase almoçando no horário que eu costumo fazer o lanche da tarde. Na verdade, eu faço o lanche da tarde geralmente umas 3h30, mais ou menos, umas 3 horas, 3h30. Mas, é claro, vai de como eu estou me sentindo, né? Se eu tiver com menos fome, eu posso até postergar um pouquinho mais. Ou se eu tiver com mais fome, eu acabo lanchando um pouquinho mais cedo. E aí? Tá descansado, é? Oh, meu Deus, como ele tá cansado. Tá cansado de quê? Me diga. Conte-me, por favor. Vai dar 3 horas agora. E aqui tá meu almocinho, o mesmo dos outros dias. A saladinha que eu fiz agora, o arroz, o feijão, o frango e um suquinho de limão com bastante gelo. Limão, água, bastante gelo e um pouquinho de açúcar, só para quebrar um pouco o azedo. A sobremesa hoje vai ser uma laranja. Jantar pronto, um franguinho com aipim. Não liguem para o barulho da máquina de lavar, mas esse aqui é o jantar de hoje. Bom dia, vou tomar meu café da manhã agora, hoje é quinta-feira. Tomar um café bem rapidinho, porque eu já tenho que ir para a faculdade e hoje eu vou passar o dia todo lá, então eu tô levando marmita pro almoço. Talvez, se eu precisar, eu compre alguma coisa no mercado para um lanchinho, mas por enquanto é isso. Vou mostrar para vocês meu café da manhã agora. Um pão com frango e queijo para ser o mais prático possível, o mais rápido. Um cafezinho preto e um pouco de mamão. E esse vai ser o café da manhã de hoje. Acabei de sair do estágio, vou fazer um lanchinho e vou pegar meu ônibus. Já cheguei em casa, agora vou já agilizar o jantar e organizar umas coisinhas em casa para depois tomar banho e me aquietar. Vocês estão vendo que eu mudei a cor das unhas repentinamente, mas foi porque algumas das minhas unhas estavam descascadas e acabei não tendo tempo de tirar ou repintar e fui, para a faculdade. Só que eu não gosto de ficar com as unhas descascando, especialmente porque eu ia ter o estágio à tarde. Então eu passei no shopping, comprei um esmalte rosa, porque o tom que eu já tava na unha era meio rosa, na verdade era um nude levemente rosado. Então eu peguei um tom de rosa que combinasse com o que eu já tinha na unha, mas que fosse diferente do que eu já tenho em casa para não comprar esmaltes iguais. Então eu peguei e passei só uma camada por cima da unha e das descascadas também. Tanto que vocês veem o relevo da descascada, mas de longe ninguém percebe que estava descascando. Então, é uma estratégia, né? Se eu tivesse em casa, eu teria refeito, se eu tivesse mais tempo. Ou então, se só tivesse descascado a ponta, eu poderia ter passado um pouquinho do esmalte já da cor na ponta. Só que até isso que eu tinha pensado acabou não dando tempo de fazer porque eu esqueci de botar o esmalte na bolsa. Mas se eu tivesse colocado na bolsa, eu não teria comprado. Teria usado o próprio esmalte para poder passar por cima das unhas descascadas. Mas esse não é o ponto. Agora eu vou fazer o jantar.
Eu quero fazer uma coisa que eu fiz já tem algumas semanas, que faz com que a gente se mantenha na dieta, mas tem aquela carinha de lanche, sabe? Eu já vi algumas pessoas fazendo hambúrguer caseiro de várias formas, mas eu gosto muito daquele hambúrguer Chicken Junior, sabe? Tem no McDonald's, tem no Burger King. Eu vi uma forma de fazer ele em casa de uma maneira um pouco mais prática e menos calórica. Algo que dê para poder a gente comer na dieta. Basicamente, eu vou pegar um filé de peito de frango, não vai ser nem um hambúrguerzinho de frango, sabe? Como eu já fiz outras vezes. Poderia ser? Poderia, mas eu não tenho pronto e eu não tô querendo ter mais trabalho. O objetivo é praticidade, já são 5h30 da tarde, então o que eu vou fazer? Pegar esse filé de frango, já tá temperadinho, vou passar ele no ovo e depois vou empanar com flocão de milho. O famoso cuscuz, né? O flocão para cuscuz. Depois disso, eu vou usar o meu sprayzinho, né, do óleo, só para dar um sustinho, assim, um pumpzinho embaixo para não grudar, né? E um pumpzinho em cima só para dourar. E vou levar para o forninho elétrico aqui. Eu poderia botar no forno? Poderia, mas vai gastar gás e a geladeira não tá me ajudando. Mas vai gastar mais gás e é pra fazer literalmente só hambúrguer pra mim e pro meu esposo. Então não faz muito sentido colocar no fogão a gás. No forninho elétrico vai ser tão rápido quanto, talvez até mais, porque o espaço é menor. E aí eu consigo colocar nessa vasilhinha, nessa assadeirinha. E aí botar pra assar. Lembrando também que o forninho elétrico, ele tem um negócio. Ele tem aquele negócio que aquece em cima e embaixo. Então acaba que ele consegue fazer com que o alimento asse igualmente. É claro que eu posso colocar a gradezinha mais para baixo ou mais para cima, dependendo de como eu quero que o alimento fique. Mas eu gosto de deixar primeiro para baixo, para que ele asse bem embaixo, fique crocante. E depois eu subo ele para que ele consiga assar melhor em cima. Não fica muito dourado, porque não tá frito, imerso em óleo nem nada, mas fica crocante e é esse o aspecto que eu quero. Um franguinho crocante, que aí eu vou colocar num pão com salada. Salada e algum molho, pode ser ketchup, maionese. Eu não sou a fã número 1, mas pode ser também se você gosta. Nesse caso do Chicken Junior, eu gosto de usar um pouquinho de maionese, não muito. E tem maionese também light, que é menos calórica, mas eu coloco só um pouquinho, só pra dar um susto, porque eu também não sou assim a grande fã de maionese. Dá pra botar também mostarda, se você preferir. E aí eu gosto de colocar um alface e um tomate, apesar de que eu acho que combina mais sem tomate, mas o tomate ele acrescenta ali mais nutrientes, mais saciedade, mais fibras, mais tudo. Então eu coloco pela questão da saúde. E também ele deixa o sanduíche um pouco mais úmido, né? Porque como o frango vai ficar crocante, a única coisa que vai ter ali para deixar ele um pouquinho mais úmido é o molhinho e o tomate. Então é isso, vou fazer aqui, vou mostrar para vocês e eu mostro o resultado do hambúrguer. Vai ser basicamente isso que eu vou fazer pro jantar. Vou fazer um pra mim, 2 pro meu esposo. Eu tava pensando em fazer umas batatas assadas pra poder acompanhar, porque aí tem aquele aspecto do lanche, sabe? Aquela ideia do lanche. Mas eu não sei, por causa do tempo e tal, não sei se vai valer muito a pena. Fica aí no ar. Fica também de opção pra você, se quiser fazer um acréscimo e aumentar esse aspecto de lanche, ficaria ainda mais com aspecto de lanche se eu tivesse um refri zero, uma Coca zero, por exemplo, mas também não lembrei de comprar.
Então vai ser no suquinho de limão também, que é mais saudável. É mais calórico? Sim, mas é mais saudável. O ovo já tá batido. Aqui tá o flocão de milho. E vamos começar os processos. Só vou dar um sustinho com o spray. E agora vai pro forninho. Aqui tá nosso franguinho. Lindo, douradinho, crocante. E agora eu vou montar o sanduíche. Bom dia, gente. Vamos para mais um dia. Eu vou mostrar para vocês o meu café da manhã, que já tá na minha hora. E vou pegar meu ônibus para ir para a faculdade. Meu café da manhã hoje tá bem simples. Pão, queijo, um cafezinho preto e uma frutinha. Dessa vez vai ser a goiaba, por ser mais prática. E é isso. Tô optando pelo pão e o queijo porque é mais rápido de fazer. Então, pra mim, funciona melhor. Mas se você tiver opção de deixar uma proteína pronta, é super válido, viu? Pra ajudar. Acabei de chegar em casa, passei no mercado, fiz umas comprinhas que tava precisando. Hoje é sexta-feira, então pra agilizar o processo para fazer a alimentação da semana que vem, eu já aproveitei e passei no mercado e comprei o que faltava, porque eu uso o fim de semana para me organizar a casa e também organizar já a alimentação da semana. E então eu comprei pão, né? Pão de forma. Comprei 2 pacotes. Isso aqui possivelmente dá pra além, né? De uma semana, mais ou menos. Só que como já tinha acabado o que eu tinha aqui, então aproveitei pra comprar. Comprei um pão sírio, né? Pra poder ter guardado e poder fazer as minhas pizzas durante a semana. Comprei café, que tinha acabado, literalmente acabou hoje. Fiz o meu café da manhã com o último café que tinha. Aproveitei e comprei maçã,
porque é uma fruta prática. Apesar de eu gostar de comer cortada, é uma fruta prática, né? Dá pra levar pra algum lugar e também é uma fruta baixa em calorias. Além da maçã, eu comprei queijo e aqui eu já vou colocar na vasilha e deixar na geladeira pra ir consumindo. E pra finalizar, comprei carne, porque essa semana eu queria variar do frango, então eu optei por comprar uma carne e fazer uma carne de panela. Eu não sei se eu vou gravar o processo fazendo a comida e tal, mas mesmo se eu gravar não vai sair nesse vídeo, porque eu vou encerrar esse vlog dessa primeira semana aí, fazendo esse desafio de foco hoje. Não agora, mais tarde, mas vou encerrar hoje, porque aí eu já posso começar a editar para poder postar logo na segunda-feira, talvez. Ou então até na sexta, mas agora são meio-dia, eu vou me trocar e vou almoçar, porque eu já vou dar um jeito na casa, eu vou limpar a casa hoje mesmo, de tarde, porque eu quero aproveitar o sábado especialmente para passar o dia todo estudando e editando, porque eu tô com uns 3 vídeos gravados e eu ainda não tive tempo de terminar de editar. Teve uns que eu nem comecei e eu queria muito esse fim de semana dar conta desses vídeos para poder conseguir ir postando eles no decorrer das semanas e voltar à rotina certinha de vídeos, porque querendo ou não, deu uma desandada ali na frequência dos vídeos, especialmente por causa da rotina que começou e foi muita coisa para resolver e acabou me embolando um pouquinho, mas se tudo der certo, a partir dessa próxima semana vamos ter aí 2 vídeos na semana bonitinho para poder regularizar os vídeos aqui do canal. Então eu quero editar esses vídeos e ter aí pelo menos 1 semana e meia de vídeos prontos, porque aí me dá tempo de gravar outros vídeos e já editando. Tive que fechar a porta e as janelas para poder terminar de gravar essa parte para vocês, porque eu não sei se ainda dá para ouvir para vocês. Ainda não desligaram esse negócio. Mas, voltando ao que eu tava falando, eu quero ter tempo aí de gravar e editar e ter sempre a frequência dos vídeos certinha. Então, é bom ter esse hiato de tempo para conseguir ter sempre os vídeos no canal nos dias certos. Especialmente porque as provas estão se aproximando e aí eu vou ter que me dedicar um pouquinho mais a estudar e acaba que reduz o meu tempo de edição de vídeo, então quero me organizar logo. Outra coisa, eu não gravei para vocês os meus treinos essa semana, mas eu treinei na segunda e na quarta. Segunda-feira eu não gravei porque eu acabei treinando à noite, ainda treinei revezando com meu esposo, então achei melhor deixar para depois. E também não gravei na quarta-feira porque eu esqueci. Na verdade foi por isso. Hoje é sexta, vou treinar hoje, mas depois de fazer minha faxina e vou ver se eu gravo para vocês, nem que seja um pedacinho. E eu normalmente completo 4 treinos na semana porque eu treino nas terças-feiras, só que essa semana eu não consegui treinar na terça-feira porque eu tive um compromisso, então me desorganizou um pouco. Mas a minha média de treino está assim, 3 a 4 vezes por semana, focando especificamente nos dias da semana, deixando o fim de semana mais livre. Bom, então vou agilizar aqui para poder almoçar e fazer a minha faxininha. Prontinho, o almoço pronto. Agora vou comer.